Welcome to our classroom. Get ready for another exciting class. Listen, repeat, master. Olá pessoal, José Alfonso Schreiber, a.k.a. Zezel's Teacher, com mais um vídeo aqui no nosso canal que busca facilitar a sua jornada no desbravamento da língua inglesa. Hoje estaremos vendo um dos verbos auxiliares modais, o nosso primeiro auxiliar modal. Já tem vídeo dele aí no canal, porém estarei hoje fazendo mais um vídeo sobre ele. Estarei fazendo individualmente de todos eles, assim como eu tenho feito das mãos também. E depois estaremos fazendo aí mais vídeos, como alguns que já tem aí de práticas, onde a gente tem que identificar a estrutura. Ok, o can é um verbo auxiliar que muita gente conhece. Ele é bem comum, né? Muitos alunos até às vezes que alegam não ter nenhum conhecimento, quando tu fala o can, eu já ouvi o can em algum lugar. Porém, eu vejo algumas dúvidas ainda, né? Eu vejo quando a pessoa vai converter aquela frase que usa o can para negação, interrogação, eu vejo às vezes ela buscando um auxiliar para efetuar essa conversão, sendo que o auxiliar já está na frase. Ok? Então, nós vamos dar uma olhadinha no quadro e ver como é simples a aplicação do can, com alguns significados ali, né, representando algumas coisas que o professor Matias botou ali: condição, competência, capacidade, habilidade, possibilidade teórica e permissão informal, né? Que os meus alunos sabem que eu não gosto muito de utilizar o can para permissão, mas vou apresentar ele, vou mostrar uma situação onde ele pode ser aplicado. Porém, eu sempre gosto de reforçar que may é o melhor verbo para se pedir autorização. Ok? Então, vamos dar um pulinho ali no quadro e ver como é que a gente aplica o can. Alright, vamos dar uma olhada então. Lembrando sempre que ali na tabela a gente tem essas estruturas, né, observadas pelo professor Matias Nau, que quando a gente está ali com, né, aquela confusão de como a gente vai montar a estrutura, é para isso que essa anotação está ali, né? Eu sempre realço que é por isso que a tabela é montada desse jeito, para quando a gente está praticando poder olhar para ela, lembrar do que precisa e continuar a prática até não precisar mais dela, né? Mas vamos lembrar que para 20 tempos, né, sem tirar os danadões, a gente tem para uma afirmação uma pessoa. Vamos botar já nas cores, né, para ficar mais objetivo. Então, aqui aí o verbo auxiliar, sempre em vermelho, e o verbo principal em azul. Né? Então, a nossa afirmação vai ser sempre com essa estrutura, ok? Daí nós temos a negação, que vai ser a mesma estrutura. Uma pessoa, um verbo auxiliar, vermelho, né? Uma pessoa, um verbo auxiliar e o verbo principal. Mas como é que é a negação? Eu vou botar o not aqui, ó. Então, meu not é adicionado ali. Em todas as situações, independente do verbo auxiliar aqui, nós vamos sempre fazer essa adição do not ali. Então, a gente já vai se achando como é que a gente monta as estruturas. E daí, para ter uma interrogação, eu faço aquela inversão de sempre, onde o meu verbo auxiliar vem para frente. Aí eu tenho o meu sujeito e o meu verbo principal. E aí o question mark. Ok? Então isso que marca ali na tabela é literalmente para isso. Quando a gente está perdido, a gente, né, tirando os danadões na afirmação não tem o auxiliar. Porém, a negação e a interrogação, eles são também iguais, né? É só aqui que eles têm essa quebra de regra. Tem vídeos já no canal sobre isso. Então vamos falar de can. Vamos usar o can aí na primeira, qual que é a primeira condição, né? Utilizando o can como uma condição. Vamos fazer uma frase afirmativa, por exemplo, meus exemplos aqui, botamos aqui, if
You study hard. Né? Por ser uma condição, ele já fala que é uma conditional, né? Então, se você estudar duro, né? Estudar bastante, aí vamos botar aqui já. You can pass. Yeah, you can pass the exam, you can pass the test. Yeah? Para nós é interessante, o que eu quero realçar é isso aqui. Então agora nós temos aqui, ó, da afirmação. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal. Então, para negar isso aqui, o que que ficaria? O que o pass continua a mesma coisa? O you continua no mesmo lugar? E daí o can vai ganhar o not. Que no caso aqui a gente abrevia, bota só o apóstrofo T. Então, you can pass, you can't pass. Ok? Eu botei aqui a conditional só para fazer um exemplo específico, né, do significado nessa situação. E aí, para isso, a gente tem que ter o complemento ali, que é a conditional. Já vai ter vídeo entrando aí no canal também sobre as conditionals, que também tem ali uma colinha na tabela que ajudam a gente a lembrar. Ok? Mas aqui o que que a gente está vendo? Ó, pessoa, auxiliar e principal. Pessoa, auxiliar, principal. Pessoa, auxiliar, not, principal. Pessoa, auxiliar, not, principal. Ok? E daí, para interrogar, eu jogo ele aqui, ó. Can you pass? É? Claro que daí no contexto, né, eu estou usando aqui como um exemplo de aplicação, né, numa condição, e aí eu usei essa estrutura aqui para mostrar como é que ficaria a conversão, né? Porém, até, if you study hard, can you pass? Até pode ser aplicado também na pergunta. Ok? Mas estão vendo aqui as estruturas? Como seguem o que fala a tabela? Pessoa, auxiliar, principal. Pessoa, auxiliar, not, principal. Auxiliar, pessoa, principal. Ok? Cool, vamos lá. O que mais a gente tem ali para o can? Uma outra aplicação dele seria competência. You can resolve that problem. Ok, você tem a competência para fazer isso. You can resolve that problem. Ok, you can resolve that problem. Right? Temos aí uma situação de competência. De novo, se eu for negar isso aqui, vai continuar a mesma coisa. Can vai ficar aqui. O resolve. Oops. O you. E o resolve. Aqui. Eu só vou adicionar o meu apóstrofo T, sorry. Yeah? You can't resolve that problem. Ok? De novo, tá vendo? A mesma situação. É só um outro significado, né? Para interrogar é a mesma coisa. Can you resolve that problem? Ok? Sempre seguindo aquelas estruturas. Ok? Vamos pegar mais um exemplo aí. Vamos usar o can. Vamos usar como possibilidade teórica. Vamos dizer que, por exemplo, pode chover hoje à tarde, né? Tu olha, né? Claro que tem outras aplicações, a gente está dando um exemplo. Né? Então, pode chover hoje à tarde? Ok. It can rain this afternoon. It can rain this afternoon. Ok? E aí, de novo, aqui o que nós vamos ter? Para negar vai ser a mesma coisa. It rain
this afternoon. E aí eu vou botar o meu apóstrofe aqui, ou eu posso botar o not todo, né? It cannot rain this afternoon, or it can't rain this afternoon, or it can't rain this afternoon, yeah? Porém, segue essas estruturas, tá vendo? E aí, de novo, para interrogar, o it, meu sujeito vem para cá, aí o rain continua aqui no lugar dele, vai ter o complemento question mark, e aí o auxiliar para frente. Can it rain this afternoon? Ok? Então, por que eu estou mostrando isso aqui dessa forma? É para auxiliar a memorizar que quando a gente já tem um verbo auxiliar na frase, a gente não precisa ir lá em outro dedo buscar um outro auxiliar. Não, se a afirmação veio com can, vai ser ele que vai afirmar. Se a afirmação veio com will, vai ser ele que vai negar, vai interrogar. O can também, vai ser ele que vai negar ou interrogar. Se é o would, é ele que vai negar ou interrogar. Então, ali na tabela, na ponta de todos os dedos, são os verbos auxiliares. Quando eles estão presentes na frase, se a gente vai converter aquilo para uma negação e interrogação, vai ser ele que vai fazer o trabalho. Claro que em situações de conversação, a gente às vezes altera, né? Eu sempre falo, é um contexto. Aqui, primordialmente, o que eu estou buscando é fazer as pessoas entenderem essas estruturas, a necessidade de conhecer verbos principais e poderem aplicar conhecendo os verbos auxiliares modais. Ok? Então, o can, de novo, ele tem ali, né, o significado de condição, competência, capacidade, habilidade, permissão informal. E em todos esses significados que ele traz para a frase, que ele adiciona na frase, ele vai estar sempre aqui na afirmação, na negação ele vai adicionar o not e na interrogação ele vai para frente, assim como todos os outros verbos auxiliares. Ok? Então aí vídeo curto, porque senão a galera não curte, e vou fazer ainda as aulas longas, porém eu estou botando mais curso aí picado para ver se eu consigo alcançar mais pessoas e auxiliar mais pessoas, ok? Me avisa aí se você tinha dúvidas, se você às vezes fica pensando em botar o do para fazer pergunta com o can, do you can, lembre-se que não precisa, o can ele pula para frente, faz a pergunta, ele abraça o not, ele faz a negação, ele é o auxiliar da frase, ok? I'll see you soon.